de Deus para cada um de nós. Eu estou no Facebook ao vivo. Essa mensagem será postada também na plataforma do YouTube. Lembrando que nós temos um canal no YouTube e eu gostaria que você, por gentileza, se inscrevesse no YouTube. Tem aí embaixo, né, da sua tela, do computador, no celular, no smartphone, a opção de você se inscrever, subscribe, né? Se inscreva, ative o sininho de notificação para você estar sempre recebendo. Esse sininho aí, clica nele e coloca para todas as mensagens para você receber, tá bom? E estamos já aqui ao vivo e eu gostaria que você compartilhasse nos grupos, tá? Nos grupos de Facebook, de WhatsApp, você também pode compartilhar de diversas maneiras, tá bom? Sem mais delongas, gente, vamos aqui para a palavra de Deus, o reino de Deus. Vamos entender aqui em relação ao reino de Deus, a mensagem que Jesus sempre ensinava. Por que ele sempre se referia a esse reino? Que reino é esse? Em que consiste esse reino? A mensagem do reino de Deus, né? É esse tema que eu quero abordar com você. O reino de Deus tem, além de mensageiros, nós podemos falar assim, ela tem uma mensagem. Qual é a mensagem do reino de Deus? Em seu ministério terreno, nós precisamos entender que Jesus, ele proclamou essa mensagem e ele queria, na verdade, que essa mensagem percorresse o mundo inteiro, sabe? E ele convoca discípulos que ele intima para proclamar o evangelho para toda criatura. Você pode ver isso no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Vamos ler o texto? Marcos, capítulo 16, no versículo 15. Ele chama esses discípulos e ele agora dá uma missão para eles. Localizou? Isso, por favor, localiza aí no Evangelho de Marcos, capítulo 16, no verso de número 15, que diz: e disse-lhes: vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se beberem alguma coisa de veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, e porão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. E depois de ter lhe falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Até aqui, até esse ponto. Então você observa aqui que a ordem expressa é ir pelo mundo com a mensagem do evangelho, pregando o evangelho do reino. Nós somos convocados para isso, para proclamar a mensagem do reino. E quando ele disse ide, né, vão, ele não está dizendo que isso tem que ficar limitado apenas a esses apóstolos. Não. Ele está dizendo que para pregar o evangelho a todas as pessoas, para os que creem, passem pelo batismo, sejam salvos. Interessante que é bom lembrar isso aqui, que o batismo não salva, tá? O batismo não salva. Pastor, se o batismo não salva, por que eu tenho que me batizar? Porque eu estou expressando a minha crença e simbolicamente eu me batizo, fazendo um marco entre o antes e depois. Quando eu me batizo nas águas com responsabilidade, eu estou aí dizendo: não, eu concordo com essa escritura. É igual uma venda, né? Eu vendi um carro, uma casa, uma propriedade, recebi o dinheiro, mas para provar que eu fiz essa compra, eu assino o documento, não é assim?
Então o batismo é como se fosse esse selo. Eu não vou entrar nesse mérito agora, que o nosso foco é o Evangelho, falar com relação ao reino de Deus. Então esse reino tem que ser anunciado, esse reino tem que ser levado às pessoas. Nós somos também concitados a viver segundo os princípios desse reino, que podemos ver lá no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, ou do Monte, como alguns queiram dizer, é um resumo do ensino de Cristo para o povo. Antes que a igreja se consolide, como agente do reino, é preciso entender que nós temos que seguir alguns princípios. A iniciativa que Jesus tem, falando ali no Evangelho de Marcos capítulo 5, falando com relação a esse reino, ele começa a falar sobre a ética, ele fala sobre o que vai acontecer com os cidadãos do reino se tomarem determinadas medidas. Ele fala sobre grandes situações difíceis, ele tira a cortina, ele tira o véu e ele expõe ali de forma grande, explanando aí para nós de forma muito didática o que as pessoas elas vão passar por abraçarem esse reino, sabe? Eu queria que você abrisse aí, por favor, abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 5, versículo 7. Isso, Mateus capítulo 5, o versículo 7. Na verdade, o capítulo 5 todo fala sobre esse reino, mas vamos ver aqui o 7. Ele diz: bem-aventurado os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, e ele diz: pois serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Aí ele diz aqui: pois deles é o reino dos céus, tá? Então existe esse reino, e para que eu possa ter acesso ao reino, eu tenho que ser cidadão desse reino. E esse cidadão, ele se caracteriza por ser pacífico, por ser perseguido por conta da justiça. Ele se caracteriza por ser puro de coração, por ter misericórdia. Ele tem essas características, essas nuances, e às vezes a pessoa acha que é dela mesma que vem isso. Não, isso vem de Deus, não pertence a nós. É a graça de Deus que nos torna assim. E por eu ser cidadão do reino, eu tenho aí, como embaixador desse reino, a condição de estar trazendo, e falando desse reino, falando desse lugar. E eu vejo alguns vídeos, algumas pessoas falando de outros países, e algumas pessoas ficam encantadas, pela América, pela Europa, vendo aqueles lugares, vendo aqueles lindos lugares, e elas ficam ali desejosas por estarem lá, querendo até ir morar fora do Brasil. Mas, meu irmão, tem um lugar que é superior. Existe um reino que é superior a todos os reinos da terra, e alguns lugares são bons até você conhecer, fulano, tal lugar é ótimo, é lindo para visitar, mas para morar aí é outra história. É o clima que às vezes a pessoa não se adapta, a cultura do lugar, as pessoas são diferentes culturalmente se falando. Mas o reino de Deus é o lugar que nós nos adaptamos, que nós nos identificamos. Por quê? Porque como cidadão desse reino que eu sou, por eleição, por chamada, ele me chamou para esse reino, ele me condicionou, me tornou apto para entrar nesse reino. Então será o lugar, meu irmão, onde eu vou me encaixar, eu vou conseguir me sentir bem lá. Consegue entender? Então a pessoa, ela começa a se sentir em condição de estar vivendo nesse reino,
não porque ela é boa o suficiente, não porque ela é melhor do que as demais, não, mas porque Deus a tornou apta para isso. Interessante que o reino de Deus, ele é o lugar reservado para aqueles que são seus, né? Muita gente às vezes, sabe, ela fica querendo uma vida de conquistas materiais nessa terra, ela quer uma vida de vitória nessa terra, quer ser curada, ela quer prosperidade, ela quer carro, ela quer casa. Eu não estou falando que não se deve ter isso aqui, mas que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É o grande dilema, é esse. Nós temos visto muitos pregadores, né, pregando solução. Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus vai criar. Mas, querido, nós fomos resgatados do domínio das trevas para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. O resgate, a entrega, que lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos entender que este mundo que estamos aqui hoje é como se fosse um casebre, mas Deus, ele quer nos tirar desse lugar e quer nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Lembra de Lázaro? Eu não estou falando daquele irmão de Marta e Maria, não. O outro Lázaro, que ele era pobre, não tinha muito recurso, e diz que ele morre, e aquele rico que humilhava o Lázaro, né, também morre. Ambos morrem. Lázaro vai para o seio de Abraão e o rico vai para um lugar de tormento. E o rico fica tão atormentado que ele deseja que alguém molhe a ponta do dedo e coloque na boca dele para refrescar, mas nem isso lhe é dado. Enquanto que Lázaro está no seio de Abraão. E quando se fala de seio, né, um lugar onde se reclina a cabeça. O nome mais técnico, mais preciso seria no peito de Abraão, né, para que Abraão para que alguém se reclinasse. Mas pastor, por que essa ideia de seio de Abraão? Porque naquela época tinha uma mesa baixa, onde as pessoas se sentavam para comer, os homens, e geralmente eles ficavam debruçados para o lado, e um colocava a cabeça no peito do outro que estava ao seu lado, sabe, se aconchegando um ao outro, se apoiando um ao outro e comendo, e eu comendo apoiados na lateral. Jesus quando usa essa alusão, ele está falando num lugar onde ele seria bem cuidado, bem alimentado, um lugar de prazer, um lugar, meu irmão, de contentamento, satisfação. Sabe, nós precisamos entender porque o reino de Deus, lá em Romanos 14:17, não o reino de Deus não é comida nem bebida. Pastor, por que dá essa ideia de comer? Porque nós entendemos a escassez de Lázaro, sabe? Ele tinha falta de tudo, e agora dá uma ideia de satisfação completa. O homem só terá satisfação total em Deus. Então é uma metáfora, não é algo que sacia as nossas necessidades físicas e humanas naturais. Simplesmente, se fosse assim, tudo isso acaba quando nós morrermos, porque, meu irmão, esse mundo é limitado. Nós fisicamente iremos um dia partir, seja de uma forma ou seja de outra. Então nós precisamos entender que o reino de Deus, Romanos 14:17, não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Essa paz que já começa aqui agora, ela se estende para a eternidade. O reino de Deus, o cidadão do reino de Deus terá essa oportunidade de desfrutar. Agora, Cristo veio para que tenhamos o Espírito, para que tenhamos a graça, para que tenhamos a paz, para que tenhamos contentamento. João 4, verso 14, diz assim: mas quem beber a água que eu lhe der,
nunca mais terá sede. Ao contrário, ele diz aqui: a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Então, nós não podemos nos contentar com a vida que vivemos aqui. Você sabe por que muita gente não pensa no reino de Deus, no reino dos céus? Você sabe por que muita gente se contenta a conquistar materialmente coisas desse mundo apenas, e elas se tornam materialistas? Porque, irmão, não é apresentado algo superior, como na igreja primitiva. O nosso foco, meu irmão, é viver hoje como se Cristo voltasse daqui a pouco. O que Jesus oferece é algo eterno, é duradouro. O que você está buscando aí passa. Eu conheço pessoas que dizem assim: pastor, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse um emprego, eu me realizaria, eu seria feliz. Quantas pessoas que eu conheci que estavam desempregadas, Deus abriu uma porta, ela ficou feliz porque a porta se abriu, mas quando ela começou a ganhar o salário, ela já ficou insatisfeita. Pastor, porque esse trabalho está me esgotando, esse trabalho está difícil, as pessoas são incrédulas, eu estou trabalhando todo dia. Mas peraí, você não estava desempregada? Veja que momentaneamente você achava que a felicidade estaria naquele emprego novo, mas conseguiu um emprego, se alegrou e a alegria passou. Aí agora você diz: queria um emprego que trabalhasse menos, ganhasse mais. E ela sempre está querendo mais, sempre querendo mais, porque no mundo que vivemos, no mundo físico, não o reino de Deus, é um mundo de satisfação momentânea. Quantas pessoas dizem: eu quero casar, que quando eu casar eu vou ser feliz? Não, você precisa ser feliz antes. Você é cidadão dos céus, a felicidade está inserida em você. Você precisa ser feliz antes de casar, porque quando você casar, você vai unir a sua felicidade com a felicidade daquela pessoa com quem você se relaciona. Vocês unirão a felicidade. Muita gente diz: pastor, se eu tivesse uma casa, eu moro de aluguel. Aí ela consegue a casa, aí ela fica feliz porque tem uma casa, mas agora ela percebe que precisa de outras coisas. Irmão, o homem nunca está satisfeito totalmente. A nossa satisfação total e completa, ela está em Deus, está no Senhor. Filipenses 4,19 diz assim: Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá todas as nossas necessidades em Cristo. Eu estou dizendo para você que só em Cristo teremos o suprimento, seremos completamente realizados. Eu estou falando que você terá realização completa nele. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, preciso de coisa alguma, porque o Senhor é meu pastor. Salmo 23. Você só vai estar completo em Senhor. Busque o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu entendo aqui que tem um texto, obrigado Jesus, de um homem que chegou até Pedro e João. Esse homem era paralítico, ele estava sentado na porta de um templo chamado Formosa. E lá nesse templo ele ficava mendigando. Ele era aleijado, ele pedia esmola. Diz a Bíblia que ele estava nessa condição desde o ventre da sua mãe, desde que ele nasceu. E quando Pedro e João passam ali, que eles estavam indo para o templo na hora da oração, diz que ele pede aquela esmola, né? E Pedro e João, olhando para eles, dizem assim: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho eu te dou. Então você vê que, meu irmão, a condição de ser bênção não está no dinheiro que se ganha, não está nas conquistas materiais que se tem. E eu não estou sendo hipócrita aqui dizendo que você não precisa de ter, que você não precisa obter, que você não pode conquistar. Conquiste tudo isso, mas priorize Deus. João e Pedro não tinham nem prata, nem tinham ouro. Naqueles momentos, como diz lá na minha terra, em Pernambuco, eles estavam lisos, sem dinheiro. Mas eles, não tendo prata, não tendo ouro, eles tinham algo melhor que a prata, melhor que o ouro. E eles dizem assim: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda.
Isso está escrito em Atos, capítulo 10, aliás, Atos capítulo 3, versículo 6. Atos dos Apóstolos 3, 6. O que Pedro ofereceu para aquele homem não foi algo natural. Poderia ter sido, mas não foi. Já que ele já estava ali todos os dias com o intuito de querer dinheiro, de esmola. Meu irmão, tanto é que a esmola não resolvia a vida dele. Ele se alegrava com a esmola que recebia na hora, mas depois ele estava precisando de mais. Então a solução da humanidade não está em dinheiro, não está em casa, em carro. Se fosse dinheiro, meu irmão, na Europa tantos não cometeriam suicídio. Japão e tantos outros países, quantos empresários cometem suicídio? Pessoas com dinheiro. A depressão é o mal do século, tristeza profunda, e isso não é brincadeira não. Esse mal é terrível, é terrível. Quantas pessoas estão aí, infelizmente, presas a essa tristeza tão profunda. Mas eu dou uma boa notícia para você: a cura que você precisa está no Senhor da glória, naquele que prometeu um reino, que prometeu que você seria súdito, que você não é deste mundo, e eu não estou falando aí, viu, de extraterrestre, não, viu? Estou falando de reino espiritual. Com urgência, coloque as suas prioridades em Deus. Mateus 6,33, comece a buscar o reino de Deus, a sua justiça, o quão rápido, o mais rápido possível, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Queridos, o ser humano hoje está tentando compensar a sua falta em paliativos, mas só Deus preenche o vazio que o ser humano tem. Só Deus e o seu reino são capazes de mudar o grande vazio que tem dentro do ser humano. Só Deus pode preencher e acrescentar em todos os sentidos. Coloque nele, porque Deus, ele tem o que você precisa. Ele tem a paz, ele tem a alegria, ele tem a felicidade, ele tem a saúde, ele tem a prosperidade, ele tem tudo para cada um de nós. Não fique preocupada, andando ansiosa com o que vai comer, com o que vai vestir. Faça isso, diga: Senhor, eu quero em primeiro lugar buscar o Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Queridos, eu vou oferecer aqui o próximo louvor, tá? Muitas pessoas mandando suas mensagens aqui para nós, tá? Eu quero mandar um abraço a Kátia Silene, tá? Pastor Wellington, missionária Liliane, amém, amém, glória a Deus. Abraço, meu pastor, que Deus abençoe o Senhor, sua família e seu ministério. Kátia Silene, a paz do Senhor Jesus Cristo, meu pastor, a paz. Josilene dos Anjos, paz do Senhor Jesus e a todos, amém. Maravilha, hein? Glória a Deus. Tem muita gente mandando seu recado. Manda você também, 999-468334/AltaFM. Gente, eu vou ler mais mensagens aqui, tá? Daqui a pouco eu volto, no nome de Jesus, orando, tocando louvor e olha, com muita programação benção. Deixa eu ver aqui, mais um recado. Boa tarde, pastor. Gostaria de pedir para o Senhor, ore pela vida de Dona Bilu, que está doente, deixa eu ver, no hotel, será isso? Vou orar sim, tá? Vou apresentá-la para Deus. Eu creio que o que o homem não faz, o nosso Deus fará, tá certo? Gente, hora certa, 14h37. Deus abençoe poderosamente. Deixa eu ver, vou colocar um louvor aqui e eu volto já já com muito mais para você. Quem pediu a oração foi a Flávia. Que Deus abençoe, Flávia, a sua vida de forma extraordinária. Isso, no nome de Jesus. Vamos lá. Eu vou oferecer um louvor aqui para as pessoas que estão nos acompanhando, né? Para você que está em casa, no trabalho.
Estou aqui nos estúdios da 104 FM e eu quero dedicar aqui o louvor com Estela Laura, Descansa, e eu volto já já com muito mais para você, tá certo? Hora certa, 14 horas, são 2 horas e 38 minutos, volto já já com muito mais louvor para você. Vamos lá, gente, canta Estela Laura, esse lindo louvor, no nome de Jesus. E não esquece, gente, eu estarei hoje à noite também, às 21 horas, aqui na 104,9, louvando, adorando a Deus e celebrando. E amanhã, quarta-feira, culto às 7 horas da noite, aqui na Igreja Batista Nova Esperança. Agora sim, canta Estela Laura e eu volto já já. Olá, povo de Deus, graça e a paz. Estou aqui na programação, né? Toda terça à tarde, toda quinta à tarde, sempre fazendo essa transmissão, tá? Trazendo uma palavra, trazendo uma mensagem. Deus abençoe todos vocês. Compartilhe, dá uma passadinha lá no YouTube, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like, deixe o seu comentário e que Deus derrame graça sobre todos. Até a próxima oportunidade. A paz.